Bom dia, boa tarde, boa noite, meus bebezordos aqui do YouTube. Felipe Marinho na área, coordenador de pediatria do médico residente, e que veio trazer para vocês mais um Gabaritando com Questões São Paulo. Serão 5 questões de grandes bancas de São Paulo, que a gente vai aproveitar para ver a forma de cobrança dessas bancas e, claro, pessoal, revisar temas muito importantes para a prova de residência. Se você não é inscrito aqui no canal, já fica o convite, ativa o sininho aqui de lado, para que todas as vezes que tiver conteúdos novos sendo postados aqui, você receba a informação, para você ficar atualizado. E se você não nos segue nas redes sociais, vai lá e começa a seguir. Chega lá no Instagram, Eu Médico Residente, e bota para seguir, para você também ter acesso a novos conteúdos. Então, como de costume, vamos para a primeira questão agora da Unicamp 2023. A questão traz um recém-nascido, nascido a termo, filho de uma mãe colonizada, ou seja, sabidamente ela é colonizada pelo GBS, pelo Streptococcus agalacti, pelo Streptococo do grupo B, que entrou em trabalho de parto e que fizeram a profilaxia para esse GBS. A mãe recebeu 2 doses de penicilina cristalina antes do parto vaginal. Inclusive a última faz 3 horas. A criança aparentemente nasceu bem, com a APGA 910, e o exame físico não possui alterações. E a questão quer saber qual seria a conduta a ser aplicada para o recém-nascido. Então, olha comigo. Você olha para uma questão dessa e já fica imaginando que é uma questão sobre sepse neonatal precoce. Por quê? Porque é uma criança que tem fator de risco para sepse neonatal precoce. A mãe é colonizada pelo Streptococo do grupo B. E o Streptococo do grupo B é um agente etiológico muito importante na sepse neonatal precoce. Ele está dentro, daquele termo strepto precoce. O que é o strepto precoce? São as bactérias mais importantes para a infecção neonatal precoce. Escherichia coli e o Streptococo do grupo B. Então, sim, o pensamento por trás poderia ser esse. Só que tem um detalhe. A criança tem o risco de sepse neonatal, porque a mãe é colonizada, mas o obstetra, a equipe que está atendendo essa mãe, pensou nisso. E fez o quê para minimizar esse risco? E indicou a profilaxia. Vejam, a criança fez penicilina cristalina. A última dose já faz 3 horas. Então, nesse contexto, o risco de sepse neonatal precoce, ele cai muito. Outro detalhe é que é uma criança a termo e que está assintomática. Então, não é aquela situação clínica de um trabalho de parto prematuro sem causa, que a gente pensaria que a mãe teve infecção, que passou desapercebida, e por isso que houve o início do trabalho de parto. Aqui foi uma criança a termo. Aqui foi uma criança que teve profilaxia para sepse neonatal pelo GBS. E é uma criança assintomática. Então, qual seria a conduta para esse recém-nascido? Sabe qual é? Criança assintomática, que o obstetra fez tudo direitinho, e que a criança nasceu a termo, você vai observar clinicamente essa criança. Você vai dar alta para o alojamento conjunto, vai realizar exames físicos seriados e não vai precisar coletar exames, não vai precisar iniciar tratamento empírico. A letra A e a letra B ficam erradas, porque orientam a coleta de exames e vejam que a letra A já inicia antibiótico terapia, enquanto a letra B aguardaria exames para definir conduta. E aqui é importante a gente ver essas 2 alternativas, para sempre lembrar, suspeitei de sepse neonatal precoce, meu paciente tem risco, meu paciente tem manifestações clínicas compatíveis, colhe os exames, comece os antibióticos e depois você avalia se mantém ou não. Então, nada de aguardar exames para definir conduta nas situações de alto risco de sepse neonatal. Nessa criança aqui, não era uma situação de risco, por isso que a gente nem coletou exames e vai só acompanhar clinicamente. A letra D pede para coletar hemocultura, iniciar antibiótico terapia e não colhe os outros exames. A gente já falou que não teria indicação de começar antibiótico, por isso que a melhor alternativa realmente é a letra C. Seguindo aqui, vamos para uma questão muito batida em prova de residência, que é a questão que cobra, que traz as imunizações. Então, imunização na pediatria é importantíssimo. A gente tem que saber o que é para ser feito em determinadas faixas etárias nas nossas crianças em relação às vacinas. Então, a questão fala de uma criança de 15 meses de idade, que é filha de uma mãe com infecção pelo HIV e que realizou um tratamento pré-natal irregular. A criança tem exames de carga viral de HIV do nascimento,
com 2 semanas, com 6 e com 12 semanas de vida, que teve o valor indetectável. Então, essa criança, ela não tem transmissão vertical do HIV. Ela não foi infectada. E olhe que ela fez o acompanhamento bem direitinho. Ela fez aquelas 4 cargas virais que são recomendadas. Fez carga viral ao nascimento, com 2 semanas, com 2 semanas após o término da TARV, que ela deve ter feito por 4 semanas. E você faria também 8 semanas após a TARV, que seria com 12 semanas. Então, é uma criança que, apesar da mãe não ter feito o tratamento adequado, ela não teve transição vertical do HIV e ela aparentemente foi bem acompanhada. Aí essa criança de 15 meses, ela vem para a sala de vacina regularmente e hoje foi para consulta para realizar as imunizações de rotina dos 15 meses de idade. E a questão quer saber que vacinas podem ser administradas nessa criança. E aí vem um detalhe legal. Você está diante de uma criança de 15 meses que não teve transição vertical do HIV. Então, ela, a criança, ela não tem nenhuma contraindicação a aplicações das vacinas. Só que tem um detalhe. Ela é contactante de uma pessoa que é HIV positiva. O que muda na vacinação dessa criança em relação às vacinas dos 15 meses? É o fato que ela não vai receber a vacina oral para poliomielite. Não é por causa da criança de 15 meses. É por causa do seu contato com uma mãe HIV positiva. Então, nesse contexto, essa criança de 15 meses, ao invés de receber a VOP, ela recebe a VIP. Então, esse detalhe é importante. E outro detalhe, que agora é a atualização, que já é esperada para o ano que vem, por documento liberado pelo Ministério da Saúde, ou seja, a partir de 2024, pelo Programa Nacional de Imunização, nós já temos mudanças expostas. A mudança é justamente da VOP e da VIP. O calendário vacinal, hoje, para a poliomielite, tem a VIP aplicada aos 2, aos 4 e aos 6 meses. Então, 2, 4 e 6 meses, a minha criança recebe a VIP. E ela faz 2 reforços com a VOP, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. O que vai ter de mudança a partir de 2024? A mudança é que esse reforço aos 4 anos será eliminado e esse reforço dos 15 meses também será feito com a VIP. Então você que está aqui no YouTube assistindo essa aula, mas vai fazer prova somente no final de 2024, início de 2025, já tem que saber que essa é uma provável atualização que será implementada no nosso calendário vacinal. Isso já foi exposto pelo Ministério da Saúde. Mas vamos voltar para a questão, né? A minha criança tem 15 meses e está sendo vacinada agora. O que ela vai receber de vacina? Vamos lá. Aos 15 meses, a minha criança vai receber a tetraviral, que seria sarampo, cachumba e rubéola, que compõe a tríplice viral, que ela tomou aos 12 meses, junto com a varicela. A gente também chama de SCRV. Então, essa é a vacina que ela vai tomar agora, tetraviral. Outra vacina que ela vai tomar aos 15 meses é a DPT, é a tríplice bacteriana, difteria, tétano e pertussis. Então, DPT. E a gente acabou de dizer que ela não vai receber a VOP, ela vai receber a VIP. E outro detalhe é que aos 15 meses temos pelo PNI dose de hepatite A. Então é isso que a gente vai procurar nas alternativas. A letra A fala da DPT, fala da VIP, fala da tríplice viral, que é SCR, sarampo, cachumba, rubéola, e falou de febre amarela. Febre amarela tem essa vacina aqui? Não. Febre amarela, pelo calendário nacional de imunização, são doses aos 9 meses e aos 4 anos de idade. 15 meses não é faixa etária. A letra B fala da DPT, ok. Fala da varicela, que vai estar na tetraviral. Fala da hepatite A, que vai ser feita aos 15 meses, mas falou da VOP. Está incorreto, letra B vai ser anulada. A letra C tem tríplice viral, SCR. Fala da DPT, ok. Fala da VOP, que a gente já viu que não está correta porque a criança é contactante de um HIV positivo. E fala na letra D da nossa resposta. SCR varicela,
que compõem a tetraviral, a DPT, difteria, tétano e pertussis, e a VIP. Só faltou a hepatite A, mas vejam que a questão não fala das vacinas que obrigatoriamente serão aplicadas. Ele fala que poderão ser administradas. Então acaba que a melhor alternativa, porque não tem nenhuma que não possa ser feita, é a letra D. Então questão bonita para a gente lembrar desse caso, né, de contactantes de pacientes imunossuprimidos, no caso aqui de uma mãe com HIV. Tranquilo? Vamos lá para a terceira questão. Questão ainda ali, ó, no período neonatal, uma questão sobre triagem neonatal. Só que não é uma triagem neonatal basal, né? A minha criança, ela já tem o resultado de uma das triagens neonatais que estão incluídas no nosso teste de pezinho, que é a triagem neonatal para o hipotireoidismo congênito. É isso que foi triado aí e que tem importância para a questão. Mas vamos lembrar, antes de ir para a questão específica, das doenças que hoje estão dentro do teste de pezinho. A gente tem fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito, hemoglobinopatias, incluindo aqui a anemia falciforme, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. A gente também teve a introdução da testagem para toxoplasmose congênita na ocasião do teste do pezinho. E mais recentemente, aqui ó, em 2023, no primeiro semestre, o Ministério da Saúde também trouxe a recomendação de uma nova incorporação, que é a triagem para homocistinuria clássica. Então você que está me assistindo aqui, ou nós estamos em momento de implementação, ou já foi implementado. Então essa é uma portaria do Ministério da Saúde recomendando a introdução dessa nova doença. Felipe, essa homocistinuria clássica, né? Ela tem importância? Tem. Principalmente pelas alterações oftalmológicas que podem ocorrer no contexto dessa doença, mas também por causa do aumento dos fenômenos tromboembólicos precoces associados a essa patologia. Então a triagem neonatal, ela está sendo ampliada, né, desde a aprovação da lei em 2021, e a gente espera que essa ampliação ela seja ainda maior. A lei, ela estima que muitas doenças sejam incorporadas no teste do pezinho, e a gente só está esperando para que isso ocorra. Mas vamos lá. Teste do pezinho nessa criança, de 23 dias, teve um TSH de 25 ali colocado como resultado. Qual é o detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês? É que para o Ministério da Saúde, esse teste, a partir de 20, ele é alterado. Para outras referências, inclusive colocadas, né, em grandes centros aqui do Brasil, a partir de 10 já é alterado. Então, independente da referência utilizada pela Unicamp, esse teste do pezinho precisa ser considerado alterado. Alterado para quê, Felipe? Sugestivo de hipotireoidismo congênito. A gente sabe que essa doença precisa de um diagnóstico precoce para que o tratamento seja iniciado até 14 dias de vida, para justamente você reduzir, na verdade é para você ausentar a criança do risco de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, se esse tratamento ele começa nas 2 primeiras semanas de vida, a gente tem, né, uma ausência de comprometimento no desenvolvimento da criança. Claro que, atrasei o diagnóstico, nesse caso aqui, 23 dias de vida. Vou começar o tratamento precoce? Vou. Foi agora que eu descobri. Então, eu vou diminuir as sequelas dessa criança a longo prazo. Então, comece o tratamento o mais rápido possível. O ideal é dentro das 2 primeiras semanas de vida. Aí ele diz, né, que o teste de triagem neonatal foi 25, a mãe não tinha queixas. De antecedentes pessoais, a gravidez e o parto não teve intercorrência, a criança foi termo, 39 semanas. E ele quer saber o que é correto afirmar. Então vamos para as alternativas. Peguei uma criança com um teste do pezinho sugestivo de hipotireoidismo congênito. Já passou da janela de iniciar o tratamento. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que confirmar o diagnóstico através da dosagem sérica do TSH e do T4 livre, o que é obrigatório, e eu já começo o tratamento. Entendam, eu começo o tratamento. Depois que os resultados séricos saírem, aí você avalia a suspensão ou a manutenção desse tratamento. É importante lembrar disso. Então, olha o que a letra A fala. Sugere hipotireoidismo subclínico. Isso é verdade? Não. Sugere hipotireoidismo
congênito, não é subclínico. Ah, Felipe, mas a criança tem um exame físico normal. Não tem isso, pessoal. A criança, nesse período de neonato, ela pode ser assintomática ou oligossintomática, mas tem prejuízo no neurodesenvolvimento. Então, você não considera hipotireoidismo subclínico nessa condição de suspeita do hipotireoidismo congênito. A letra B fala que sugere aumento fisiológico do TSH. Claro que não. Lembrem que do 3º ao 5º dia é a janela ideal da coleta do teste do pezinho. Então, ele tenta lhe confundir colocando 4º dia. Não, 4º dia é uma janela ótima para a coleta desse teste. A letra C fala que sugere hipotireoidismo, devendo se realizar a dosagem sérica imediata do T4 livre e do TSH. Essa é a resposta. A letra D está quase correta. Eles colocaram só um exame a mais, que não é colocado nas pautas de diagnóstico do hipotireoidismo congênito, que é o T3 livre. Então, é T4 livre, TSH, começa o tratamento e aguarda o resultado para você definir a manutenção ou a suspensão da reposição hormonal. Então, não esqueçam disso, porque teste do pezinho é uma pedida para as provas desde a atualização, desde, na verdade, da aprovação da lei, da ampliação dessa triagem neonatal. Então, vamos embora. Quarta questão. USP Ribeirão 2023. Questão sobre desenvolvimento das nossas crianças. Vejam que a questão fala de uma criança de 8 meses que a mãe está preocupada porque seu filho ainda não consegue sentar sem apoio. A criança nasceu a termo, não tem outras queixas, o teste do pezinho agora não tem alterações. E você observa durante a consulta que a criança necessita de auxílio para passar da posição supina para sentada, mas uma vez que ela atinge essa posição, ela permanece estável. Então ela teve dificuldade para se sentar, ela precisou de ajuda, mas depois que ela sentou, ela se segurou. Então, aparentemente, é uma criança que consegue sentar sem apoio. Então a queixa da mãe já começou a fugir um pouco. O restante do exame físico não possui alterações. E a questão quer saber qual a melhor conduta. Vejam, criança de 8 meses, criança que a queixa materna é de não sentar-se sem apoio, mas que você observa que ela consegue ficar estável sem cair, depois que ela consegue ficar sentada. Então, isso é normal ou é patológico? Vamos lembrar dos marcos de desenvolvimento para essa faixa etária. Uma criança com 5 a 6 meses, ela deve conseguir rolar, ela deve conseguir levar objetos à boca, ela deve sentar-se com apoio, então na hora que ela fica sentada, ela precisa se segurar em algo para manter-se sentada e ela consegue vocalizar vogais. A criança do enunciado, ela já deve ter adquirido tudo isso. E ela agora, com 8 meses, ela está na fase de aquisição desses outros marcos de desenvolvimento. Então ela já deve estar começando a duplicar sílabas, ela deve estar estranhando, então a criança, quando em contato com a pessoa que não é do seu convívio, começa a chorar. É uma criança que já deve estar trocando objetos de uma mão para outra, brinca de esconde achou, e olha o detalhe, ela já se senta sem apoio. O que é sentar-se sem apoio? Você vai colocar um objeto próximo a ela e você vai colocá-la sentada, ou ela vai se sentar sozinha. E ela vai se manter sentada sem se segurar no objeto. Isso é sentar-se sem apoio. Isso é o que a minha criança tem. Então, ela tem todos os marcos de desenvolvimento normais. Então, nesse caso, qual é a minha conduta? Puericultura. Eu vou continuar acompanhando nas consultas de rotina. Eu poderia dosar TSH e T4 livre pensando em hipotireoidismo congênito. Mas essa criança não tem atraso de desenvolvimento, essa criança tem um teste do pezinho normal, então a gente não pensaria, nesse diagnóstico. Eu não preciso solicitar eletroneuromiografia ou dosagem sérica de CPK, porque eu não estou pensando numa doença neuromuscular. Então, os marcos de desenvolvimento estão normais, então eu fiquei mais tranquilo. E a letra D pede para solicitar uma tomografia de crânio. Será que era para avaliar um possível atraso do desenvolvimento? Não necessariamente a gente vai solicitar neuroimagem. E o outro detalhe é que se fosse para avaliar alguma alteração do sistema nervoso central, a não ser que fosse para ver calcificação, o melhor exame seria uma ressonância, Ah, Felipe, mas eu estou pensando em hidrocefalia, então você esperaria um perímetro cefálico que cresceu rapidamente, isso não foi descrito. Então vejam que não há motivo de fazer nenhuma dessas outras condutas, a não ser acompanhamento regular na puericultura. E para terminarmos esse gabaritando, mais uma questão, criança pequena,
mas uma questão de assunto, sabe o quê? Da puericultura. Eles querem que você pegue uma criança de 3 anos e 2 meses e a classifique do ponto de vista nutricional de acordo com as curvas da Organização Mundial de Saúde. Ele quer que você classifique em estatura e IMC. Estatura no Z-score 2.2 e o IMC no Z-score menos 2.2. Felipe, para eu fazer essa questão, o que eu tenho que saber? As tabelas da Organização Mundial de Saúde. Então lembrem comigo, estatura para a idade da criança foi mais 2.2 e IMC para a idade da criança foi menos 2.2. Vou explicar para vocês porque que eu estou colocando aqui. Regra geral de avaliação antropométrica, qual é? Primeiro, que você precisa estratificar se a criança tem mais ou menos do que 5 anos. A criança que tem menos do que 5 anos tem mais uma avaliação antropométrica, que é o peso para a estatura. Então já aprende isso. Peso para a estatura é uma avaliação que só está nos menores de 5 anos. E essa avaliação tem as mesmas classificações do IMC para a idade, então isso fica fácil. Outra característica importante. Para qualquer parâmetro que você vai avaliar nas curvas, ele é considerado alterado para baixo quando menor que o menos 2 Z-score. Então, está abaixo do menos 2 é alterado para qualquer coisa. E é mais alterado, ou seja, é alterado com mais gravidade quando ele estiver abaixo do menos 3. Então, eu tenho estratificações de alterações para menos quando o paciente está entre o menos 2 e o menos 3. E tem outra mais grave quando está abaixo do menos 3. Então, vejam comigo, tá? Se eu tenho a avaliação da estatura para a idade e ela está entre menos 2 e menos 3, eu digo baixa estatura. Se estiver abaixo do menos 3, muito baixa estatura. Se eu avaliei o IMC, ou no caso menores de 5 anos, peso para estatura, e a minha criança tem o Z-score entre o menos 2 e o menos 3, ela é magra, ela tem magreza. Se eu tiver abaixo do menos 3, magreza acentuada. Vê que tem mais gravidade? E se a minha criança está sendo avaliada para o peso para a idade, a gente vai dizer que entre menos 2 e menos 3 é baixo o peso para a idade, e abaixo do menos 3 a gente vai dizer que é muito baixo o peso para a idade. Então essas classificações devem ser utilizadas para menos. Então nessa criança que tem um Z-score ali, ó, entre o menos 2 e o menos 3, porque é menos 2.2, você já sabe. A classificação é magreza. Então eu já consigo anular a letra C, consigo anular a letra D. Outra coisa interessante, vamos lá comigo, são as alterações para cima, que aí sim tem um decoreba aí que às vezes pode dificultar. Vamos começar de estatura, que é o mais fácil. O paciente que tiver uma estatura acima do Z-score menos 2, independente do valor, ela vai ser considerada como portadora de estatura adequada para a idade. Então, criança tem estatura acima do 2 Z-score, pessoal, na verdade, acima do menos 2 Z-score, perdão, a gente já define como estatura adequada para a idade, que é o caso do nosso paciente, tá? 2.2. Então, a minha criança tem estatura adequada. Felipe, existe alta estatura para a idade? Não. Então, você também poderia ter anulado a letra A, simplesmente sabendo que não existe alta estatura. Está acima do Z-score menos 2 é estatura adequada para a idade. Ah, tem um Z-score 2, 2.1, 2.5, 3, é tudo estatura adequada para a idade. Para o peso, a gente considera alterado quando o Z-score está acima do mais 2, mas só tem uma alteração, independente do valor. For acima do Z-score mais 2, é peso elevado para a idade. Então vejam que essa classificação também é utilizada. E a gente chega, agora sim, isso é importante, na avaliação do IMC para a idade e, como eu disse, também na avaliação do peso para a estatura. Por que é a mais importante? Porque é aquela que tem mais estratificações e tem diferenças quando a gente avalia um paciente com menos ou com mais do que 5 anos. A ideia geral é que um paciente com IMC maior a partir dos 5 anos, ele é mais grave do ponto de vista nutricional do que uma criança com menos do que 5 anos. E vocês vão ver comigo agora. Peguei uma criança e estou avaliando o IMC. O que é alterado para cima a partir do Z-score mais 1? E aí vem as estratificações, entre mais 1 e mais 2, entre mais 2 e mais 3 e acima do mais 3. Se a minha criança tem um Z-score entre o mais 1 e o mais 2,
é o grau mais leve de alteração do IMC para cima. A gente vai dizer que no menor de 5 anos, ele tem risco de sobrepeso. Mas eu já disse a vocês, se é uma criança a partir de 5 anos, a gente vai colocar uma gravidade maior. Então é uma criança que vai ser considerada com sobrepeso. Se o Z-score da criança no IMC for entre o mais 2 e mais 3, e ela tiver menos do que 5 anos, agora ela tem sobrepeso. Mas se ela for mais velha, ela já é considerada obesa. E se o Z-score for maior que o mais 3, ela vai ser obesa, se tiver menos do que 5 anos, e ela vai ser obesa grave, se ela for maior do que 5 anos. Então isso é muito importante que você leve para a prova. IMC para a idade é dos parâmetros antropométricos o mais cobrado, justamente por essas especificidades. Tranquilo? Então aqui a gente termina esse Gabaritando São Paulo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, ó, pode comentar aqui embaixo, a gente vem responder. Não esquece de se inscrever no canal, como eu já tinha dito no início do vídeo. Se você não nos segue nas redes sociais, já vai lá e clica. Então, ó, valeu e até a próxima.